Muito boa noite. O programa Em Debate hoje traz aqui o tema Política Externa de Cabo Verde. Uma política externa com 45 anos de história e uma política externa cuja trajetória tem marcas próprias de um país insular, um país onde a pobreza e a ausência de recursos naturais não inibiram a luta para a tomada da independência, um país onde a falta de sustentabilidade do país, a fragilidade da situação socioeconómica também tem obrigado os sucessivos governos a serem prudentes nas decisões e nas relações com todos os outros países, isso sem pôr em causa a defesa do interesse nacional, mas também sem prejudicar a economia do país ou a sobrevivência dos cabo-verdianos. Vamos aqui com os nossos convidados saber como é que analisam a condução da nossa política externa, que hoje sem dúvida tem ganhos, mas também apresenta desafios. Que leitura fazem de determinadas decisões assumidas pelos nossos governantes na condução da política externa de Cabo Verde e que ainda continua dependente economicamente do exterior? Decisões muitas vezes classificadas por uns de politicamente incorretas, mas por outros eram ou são consideradas as mais acertadas. E para o debate temos aqui no estúdio o doutor Rui Semedo, que está aqui a representar o PAICV. Muito boa noite. Boa noite. Temos aqui o Dr. Luís Santos... João Santos Alves, eu sempre erro aqui no seu nome. Muito boa noite. João Luís Santos Alves. E o Dr. Lourenço Lopes, também está aqui a representar, o MPD. Boa noite a todos, muito obrigada pela vossa presença aqui. Portanto, temos aqui os três convidados a representarem os três partidos com assento parlamentar. Vamos então ao início. Eu começaria com o Dr. Lourenço. Que balanço, portanto, esta pergunta seria para os três? Que fazem, portanto, dos resultados da nossa política externa e como é que avaliam, portanto, as estratégias que conduziram aos resultados que nós temos hoje. Boa noite, Maria Jesus Lobo. Boa noite ao representante da UCID, João Santos Luís. Boa noite, representante do PAICV, Rui Semedo, e gostaria de cumprimentar todos os cabo-verdianos de Santo Antão à Brava e aqueles que se encontram nas nossas comunidades imigradas nestes tempos, aliás, difíceis, marcados pela pandemia da Covid-19, e auguro neste momento muita saúde, muita felicidade e esperança num futuro melhor para Cabo Verde e para o mundo. Nós temos dito, e isto ficou muito claro ontem na comunicação do Sr. Primeiro-Ministro, Dr. Ulisses Correia Silva, no debate parlamentar sobre a política externa, em como a política externa é um dos grandes ativos de Cabo Verde. E quando dizemos isso, referimos-nos aos 45 anos do Cabo Verde independente e democrático. Esta política externa que tem estado ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde, ela é fruto de várias gerações de diplomatas, de todas as forças políticas nacionais, da sociedade cabo-verdiana, da nossa diáspora, e termos a consciência disso penso que é um passo importante. Aliás, eu acho que a matéria atinente à política externa deve unir os cabo-verdianos, as forças políticas nacionais, porque é algo que propicia o nosso desenvolvimento, é algo que tem contribuído para a afirmação de Cabo Verde no mundo e para o nosso processo de desenvolvimento. Basta ver que há momentos importantes da política externa de Cabo Verde que contou com o concurso de todas as forças políticas nacionais. Refiro-me, por exemplo, à entrada de Cabo Verde no Conselho de Segurança das Nações Unidas em 92, ou ao acordo cambial de paridade fixa do euro de escudo com o euro, liderado pelos governos do Movimento para a Democracia na altura, ou também o Millennium Challenge Account, ou mesmo a entrada de Cabo Verde em termos do início da parceria especial de Cabo Verde com a União Europeia, que contaram também com concursos
do governo liderado, por exemplo, por José Maria Neves. Eu digo isto exatamente para termos, em termos do início deste debate, para que isto fique claro. A política externa tem sido um património de Cabo Verde. E seremos cada vez mais fortes se estivermos convergidos em torno daquilo que são os grandes desígnios de Cabo Verde, sobretudo neste momento em que o país deve contar com o sentido de Estado, com o sentido patriótico, com o sentido de responsabilidade de todas as forças presentes no Parlamento e de todos os partidos. Portanto, eu acho que já demos passos importantes, temos ganhos incomensuráveis a nível da política externa de Cabo Verde. Hoje nós somos um referencial de democracia em África. Aliás, somos segundo em África, ou terceiro em África em matéria de democracia. Somos o país, considerado o país mais livre de África. Somos um país bem considerado do ponto de vista da luta contra a corrupção. Portanto, todas essas conquistas resultam do facto de nós termos conduzido a nossa política externa com alicerçada em princípios e valores fundamentais, como a defesa do Estado de Direito democrático, a promoção da paz, a promoção da segurança, do diálogo civilizacional. São ativos que Cabo Verde não deve continuar a promover e aprofundar. Acho que tanto na Primeira como na Segunda República há ganhos e, portanto, há conquistas e também há desafios, portanto, a apontar. Vamos ouvir aqui o Dr. Rui. Mais à frente podemos ainda debruçar-nos mais sobre os ganhos e sobre os desafios. Muito obrigado, muito boa noite, Maria Jesus, muito boa noite, João Santos Luís, boa noite, Lourenço Lopes, e boa noite também a todos os cabo-verdianos, aqui no país e na diáspora, a todos os telespectadores. Bom, é claro que a política externa é um dos setores em que Cabo Verde vem acumulando ganho desde a sua independência. Foram lançadas as bases com a independência, com alguma experiência que vinha já das relações externas do partido no tempo da luta, de um papel fundamental de Cabral que não descurava esta dimensão diplomática e das relações. O Cabral esteve em palcos importantes nas Nações Unidas a representar uma organização para a luta de libertação nacional, foi recebido pelo Papa, foi porta-voz em várias organizações internacionais, portanto, fez-se ouvir no plano internacional. Mas, chegada à independência, tínhamos alguns desafios. Eu indicaria 3 desafios fundamentais. O desafio da reconstrução nacional, o desafio da viabilização do país e o desafio da construção de um Estado. E eu acho que estes desafios orientaram também a nossa política externa nos primeiros anos. Tínhamos que conseguir nos libertar das principais questões que perseguiam os cabo-verdianos de forma persistente. A fome, por exemplo. Os cabo-verdianos foram vítimas de secas, de fomes, de crises, de mortandades que dizimaram milhares e milhares de pessoas. Um dos principais desafios era garantir aos cabo-verdianos que isso não iria acontecer no país, no Cabo Verde independente. Graças a Deus isso não aconteceu. E também com o esforço de todos os cabo-verdianos, com uma grande solidariedade internacional, com uma grande compreensão dos parceiros, dos países, com ajuda, mas também com uma utilização criteriosa dos recursos que eram colocados à nossa disposição. Nós também aqui demos um sinal extremamente grande, revolucionamos os instrumentos e a forma e os mecanismos da utilização da ajuda. A ajuda disponibilizada aos países independentes era uma ajuda para ser distribuída gratuitamente, sem compromissos, etc.
Cabo Verde, o governo de Cabo Verde, na altura, teve a visão de dizer para os parceiros o seguinte: nós queremos que o nosso povo não seja dependente das ajudas que recebe. Queremos, com a ajuda que recebemos, construir a nossa própria economia, converter as ajudas em recursos para serem distribuídos em forma de emprego. Então recebíamos ajuda, transformávamos ajuda, vendíamos as ajudas, criámos as empresas, geramos a nossa primeira riqueza. A nossa primeira riqueza, as primeiras empresas nasceram com, digamos, a boa utilização da ajuda. Nasceu a EMP, uma grande empresa a nível nacional, mas abrimos postos de trabalho com essa ajuda e investimos grandemente na educação, formação dos recursos humanos. Esta também era uma dimensão da diplomacia e das relações externas de Cabo Verde. Mobilizar oportunidades para colocar os nossos jovens estudantes para se formarem, mas também mobilizar os recursos para investir nas infraestruturas de educação, nas infraestruturas de saúde, nos quadros para a educação, para a saúde. E chegamos a ter também, através da diplomacia, um grande movimento de cooperação de quadros internacionais. Mas nesta altura, como é que era a relação externa? Isso tendo em conta que na altura o país sentia a pressão, por exemplo, dos dois blocos. Como é que os governos faziam para esquivar a carga ideológica? Isso sabendo, por exemplo, que na altura havia essa tendência, o PAICV era mais para o bloco soviético, mas tinha que ter relações por exemplo, com o bloco americano. Como é que o governante na altura, por exemplo, o comandante Pedro Pires, fez a gestão dessa relação, fazendo o equilíbrio entre o interesse nacional e salvaguardar a economia ou pensar na sobrevivência do país sem pôr em causa o interesse nacional? Não, dizem que éramos mais próximos do Bloco de Leste, porque o Leste apoiou a luta de libertação nacional. Mas nós fizemos questão, e Cabral disse isso claramente, que para já Cabral nunca se definiu como, digamos, um comunista, nem socialista. Uma vez Cabral disse que, bom, se disserem que lutar para a dignidade do nosso povo é ser socialista, então somos. Se lutar para o bem-estar do nosso povo, para a libertação do nosso povo, é isso, então somos. Mas nunca se assumiu, e durante vários anos, nem o PSGC, nem o PICV assumiram uma posição ideológica marcadamente Foi uma estratégia. Aliás, repara que outros países fizeram isso e nós recusamos fazer isso. Mas no plano externo havia umas dimensões que tínhamos claramente a dimensão de relação com todos os países, independentemente das ideologias dominantes da altura. Nós tínhamos relação com todos. Era um eixo estratégico da nossa política externa. Mas também havia um outro eixo fundamental, o não alinhamento. O eixo de não alinhamento era um eixo importante para também proteger o próprio país de não ser obrigado a assumir posições extremadas nem de um lado nem do outro. Nós não alinhávamos nem com o leste, nem com o Ocidente. Acho que é uma questão que vamos Mas também aí acho que sempre a questão central para a diplomacia e a política externa na altura era a questão, sobretudo, de desenvolvimento, mas com dignidade, com respeito, com a perspectiva da utilidade de Cabo Verde enquanto Estado, embora pequeno, mas numa perspectiva de ir se construindo a credibilidade do país e torná-lo num país útil. Conseguimos isso. Vamos ouvir Eu acho que deveremos, permita-me apenas esta palavra, deveremos ter um reconhecimento por aqueles que semearam aquelas sementes que hoje estamos a colher. Acha que não há reconhecimento? Às vezes esquecemos de que agiram e lutaram em condições difíceis
abriram caminhos extremamente complicados e construíram estradas nas quais estamos a navegar folgadamente hoje. Dr. João Santos Luís, o seu olhar sobre, portanto, a política externa, isso rapidamente durante os 45 anos, e também pode até pegar no que disse o Dr. Rui sobre, na altura, como é que foi conduzida a estratégia. Muito boa noite, colegas do painel, Lourenço Lopes e Rui Semedo. Boa noite, senhora jornalista, os cameramentos que nos acompanham, os cabo-verdianos também, lá em casa e na diáspora, não é? Pronto, dizer que a política externa, efetivamente, indubitavelmente, portanto, tem sido um dos pilares do desenvolvimento do país, não é? Negar isso seria uma aberração. De forma que esta é a verdade. É um dos pilares, e foi sempre um dos pilares, do desenvolvimento de Cabo Verde. E sendo um dos pilares do desenvolvimento do país, é claro que, tanto como disse bem o colega que me antecedeu, inicialmente baseou-se na ajuda externa, não é? Baseou-se também e ainda baseia-se no investimento direto estrangeiro, ainda também baseia-se no turismo, que é o nosso, portanto, maior setor de desenvolvimento do país, que infelizmente neste momento, por razões da pandemia, está basicamente parado, e também das remessas dos imigrantes. Portanto, enquadrado neste ponto, eu, portanto, acabo de completar o que disse, de facto, o colega Rui Semedo, desde, portanto, da independência, não é? Em que as ajudas externas serviram não para distribuir como era o desejo dos doadores, mas também para formação de uma forma global do nosso capital bruto, que são as nossas empresas, fundamentalmente. Mas, portanto, de um outro lado, nós temos a cooperação com todos os países amigos, os países estrangeiros, que também, portanto, é é um elo muito forte para a nossa política externa. De forma que, do nosso ponto de vista, do ponto de vista da UCID, portanto, neste aspecto o balanço é positivo até hoje. Nós não temos que descamutear, não temos que, portanto, dizer outra coisa sobre essa questão. Desde a independência tem sido feito um trabalho abnegado por todos os sucessivos governos de Cabo Verde, com altos e baixos, mas, portanto, tem-se conseguido, de facto, este desidrato que é a valorização, não é, da nossa política externa, porque, efetivamente, como disse bem desde o início da minha intervenção, trata-se de um dos maiores pilares do desenvolvimento do nosso país. De forma que, tanto eu, diferentemente do Dr. Rui Semedo, portanto, que sabe toda essa história desde a independência, eu, por acaso, não estou muito por dentro de toda essa história que o Dr. Rui Semedo contou, mas sei que, de facto, existe uma grande apetência do país de Cabo Verde, onde nós vivemos, para, efetivamente, consolidar esta posição, não é? Esta posição em termos tanto da nossa política externa e cooperação, até porque os frutos, nós estamos a vê-los todos os dias. Eu próprio sou fruto, digamos, de uma cooperação que anteriormente existia, por exemplo, entre Portugal e Cabo Verde, através da Escola Náutica de Lisboa, Passo de Arcos, e a Escola Náutica de São Vicente, em que eu estudei, portanto, bacharel, através desta cooperação, através de professores que vinham propositadamente, portanto, lecionar e depois iam, e assim sucessivamente. Quer dizer, a cooperação neste nível foi bastante, e do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, continua sendo bastante interessante para o país, e que, do nosso ponto de vista, deve-se continuar sem margens para erros, muito embora nós temos, efetivamente, ultimamente, portanto, constatado alguns
erros, coisas que nós devíamos ponderar muito bem antes de tomar determinadas decisões, mas eu penso que, portanto, do nosso ponto de vista, todo o ser humano erra, não é? Mas os erros têm custos, como diz o outro. De forma que eu penso que será um tema que nós mais para frente iremos falar sobre isso. Temos 60 minutos, temos que saber gerir o tempo. Doutor Lourenço, eu queria colocar a pergunta, não sei se quer teroar a réplica, mas a pergunta era que falasse, portanto, do impacto que a mudança do regime político teve na política externa, se os valores e os princípios que nortearam, portanto, a nossa política externa, isso nos primeiros anos da independência, são valores que hoje temos, ou se houve outros princípios ou outras mudanças nesse campo? Há determinados, Maria Jesus, alguns princípios que norteiam a política externa, quais sejam a previsibilidade, a coerência e consistência nos posicionamentos estratégicos. O que nos dá, perante os parceiros, quer bilaterais, quer multilaterais, credibilidade, é saberem que em cada momento importante do contexto internacional, Cabo Verde se posiciona de forma séria, de forma responsável e coerente. Isto acontece, por exemplo, a nível das votações nas Nações Unidas. Aconteceu no caso do posicionamento do país em relação a Taiwan e a um conjunto de matérias. E nós entendemos que Cabo Verde tem sido coerente nas suas relações externas. Mercê não só da sagacidade, do pragmatismo dos vários governos de Cabo Verde, mas quero aqui prestar uma justa homenagem a várias gerações de diplomatas cabo-verdianos. Temos tido diplomatas muito competentes e muito dedicados à causa pública, trabalhando na sede dos negócios estrangeiros em Cabo Verde e nas várias missões diplomáticas. E isto é um ganho, e não é por acaso, vou falar disto mais um bocado, a atenção que hoje o governo do MPD dá é o reconhecimento de todo este percurso. Agora, há aqui algo que para nós é incontornável. A atual política externa de Cabo Verde está alicerçada nos princípios e valores constantes da Constituição Democrática de 1992. Estado de Direito Democrático, estabilidade política, respeito pelos direitos das mulheres, das crianças, o diálogo político, a parceria para o desenvolvimento, a liberdade de imprensa. São esses eixos orientadores da política externa, que é uma política externa que não se resume como, de certa forma, houve uma altura, aliás, o Dr. Rui Simeto esteve a falar da história inicial da política externa cabo-verdiana, não é aquela política externa dedicada ou orientada simplesmente para a captação de ajuda pública ao desenvolvimento. Ou seja, que é o Cabo Verde ser um mero receptor do ato de cooperação. Não. Neste momento, há claramente um reconhecimento dos ganhos, mas uma alteração do ponto de vista daquilo que é o foco. O nosso foco é claramente uma política externa orientada para parcerias para o desenvolvimento, que é para a captação do investimento estrangeiro, para o desenvolvimento das competências tecnológicas para Cabo Verde. E tudo isto, Maria Jesus, permita-me que diga isto, e para que todos nós estejamos com as mesmas informações. Todos os eixos estratégicos da política externa do governo do MPD está orientada para a realização daquilo que nós chamamos a transformação de Cabo Verde enquanto plataforma internacional de prestação de serviços no Atlântico Médio. Muito daquilo que acontece no mundo está no Atlântico, nesta zona do Atlântico, dos Estados Unidos até chegar, Canadá, Estados Unidos, até chegar à América do Sul. Significa com isto... Continua a ser uma política externa de um país que ainda é economicamente muito dependente do exterior, tem a pobreza, tem a sustentabilidade. Como é que tem sido a gestão da prudência nas relações
nas relações diplomáticas e que leitura é que faz, portanto, É nisto exatamente que eu ia. Para se concretizar esse objetivo, que é transformar Cabo Verde numa plataforma de prestação de serviços no Atlântico Médio, nós temos parcerias para o desenvolvimento. Claramente, a União Europeia. Neste momento, como se sabe, nós reforçamos a parceria especial com a União Europeia. Neste momento, posso dizer que aliás, foi muito recentemente aprovado a questão da isenção de vistos, a questão das múltiplas entradas no território europeu por parte de cidadãos cabo-verdianos. Já foi aprovada pela Comissão Europeia, vai agora para o Parlamento, o Conselho, para o Parlamento Europeu. Em relação ao continente africano, mas isto é importante que se diga, temos coisas muito concretas a nível do continente africano. Pela primeira vez temos um Ministério da Integração Regional. Nunca como hoje se realizou tantas missões diplomáticas, quer a nível da Presidência da República, como a nível dos vários departamentos governamentais, a nível das várias reuniões que temos que participar a nível, por exemplo, da CEDEAO ou da União Africana. Vamos, para os próximos tempos, abrir, e já abriu uma embaixada, pela primeira vez, um embaixador residente na Guiné-Bissau. Conseguimos também ter um embaixador em São Tomé e Príncipe. E agora preparamos também para ter um embaixador em Abuja, na Nigéria, que terá também funções de embaixador não residente no Comitê de Embaixadores junto da União Lourenço, no meio destes ganhos, há situações que a oposição considera que são situações que estão a beliscar ou a colocar em risco a política externa. Eu posso citar aqui o caso do cônsul que foi nomeado e que supostamente é de extrema-direita ou é de extrema-direita, o recuo da nomeação do embaixador da Nigéria, portanto, casos que estão a marcar a diplomacia cabo-verdiana, que a oposição representa como situações que são polémicas e que não honram a imagem do país. O MPD e o governo considera que são situações, são alaridos que foram criados e que representam formas de tentativa de manchar a imagem do país. Eu gostaria que falássemos um pouco sobre isso, a sua leitura rapidamente, depois eu ouviria a oposição sobre esta matéria. Ilustra Maria Jesus. A política externa de um país não se pode resumir, ou o debate sobre a política externa de um país não se pode resumir a uma nomeação de um cônsul honorário. Eu acho que temos que ser mais exigentes nesse debate. Significa que, não neste debate que me refiro-me ao debate parlamentar, o MPD encara isto com total transparência e tranquilidade. Aliás, a discussão, o debate sobre uma questão tão sensível, importante e estratégica para Cabo Verde, como é a questão atinente às relações externas, deve ser debatida com sentido de responsabilidade, com tranquilidade e com sentido do bem comum. Porque eu acredito, estamos a 3 meses das eleições, é natural que haja da parte da oposição democrática, que nós respeitamos, quer o PCV, quer o CID, que haja ansiedade, que haja, digamos, um apetite maior para se discutir determinadas questões. Aqui a questão é muito clara. O que é que se passou com a demissão do Sr. Ministro dos Estrangeiros, o meu companheiro Luís Filipe Tavares? Há a nomeação. Como sabe, os países têm representações, além das embaixadas ou dos consulados, têm cônsules honorários em várias cidades, exatamente, que é gente que pode mobilizar investimento externo para Cabo Verde, que é gente que pode promover também a imagem de Cabo Verde em determinadas cidades ou regiões. Em relação ao cônsul nomeado para Palm Coast, sabe que na Flórida nós temos 2 cônsules honorários, temos o Sr. Faria na zona de Miami e no norte da Flórida, Palm Coast,
foi nomeado o cônsul honorário César de Passos. Mas seguindo todos os procedimentos, quer a nível nacional, o escrutínio a nível nacional, quer junto do Departamento de Estado norte-americano. Quando um Departamento de Estado norte-americano dá um exequatur, que é a concordância em relação à nomeação desse cônsul, eu acho que as instituições americanas são credíveis. E estamos a falar de um cônsul honorário que tinha representado Portugal de 2014 a 2020, 6 anos. Não, só para terminar, o que é que aconteceu? Era expectável, nós estamos tranquilos, mas nós temos que reconhecer que a atitude do Ministro dos Estrangeiros, Luís Filipe Tavares, é de uma grande dignidade pessoal e política e não quis que essa questão se prolongasse para não de certa forma, pôr em causa o governo ou a própria situação diplomática do país, mas vamos pegar nesta questão. Nós vamos falando, Dr. Rui Cimento, 20 minutos para... sobre esta questão. Não, primeiro, dizer que, no essencial, os princípios da política externa não se alteraram, porque o princípio da independência, o princípio da soberania, o princípio do desenvolvimento, o princípio da relação entre os Estados, da parceria entre os Estados, na não ingerência nos assuntos internos dos Estados. Esses princípios são universais e esses princípios não se mudaram. O princípio dos direitos humanos. Sempre também, ao longo desde a independência, o princípio do direito humano sempre foi um princípio que incorporou no eixo da nossa política externa. Agora, os princípios podem não mudar. A conformação de estratégias para a realização desses princípios internos poderão ter nova configuração, mas também o mundo evolui e a evolução do mundo leva-nos a adequarmos-nos a determinados princípios, exigências, orientações, porque o mundo não é estático, não é? Portanto, aceita-se perfeitamente que haja evolução também ao longo da nossa política externa, mas os princípios orientadores são aqueles que criam uma cultura diplomática, que cria também uma classe diplomática que eu, nos discursos no Parlamento, volto a render homenagem aos nossos diplomatas, porque partiram do nada, construíram o que temos hoje, uma classe diplomática do país que nos orgulha, desde os que foram os fundadores até os que foram entrando na casa da diplomacia, para nos representar e para, digamos, fazer o bom nome e garantir a credibilidade do país. De que forma é que o PAICV acha que, por exemplo, essa nomeação do cônsul poderá obeliscar a diplomacia? Aqui eu vou dizer o seguinte com toda a frontalidade. A nossa diplomacia, a nossa política externa tem evoluído. Há erros que nós devemos evitar, porque somos um país pequeno, um país que precisa da sua política externa como um recurso estratégico. É um dos recursos mais importantes do nosso país. A política externa de Cabo Verde e a diplomacia de Cabo Verde. Nesse sentido, nós devemos evitar erros. Este caso, não podemos minimizar este caso, não podemos também passar a responsabilidade para os Estados Unidos da América. A responsabilidade é de quem escolhe, é de quem indica, não é de quem recebe. A responsabilidade principal de nomeação, de indicação, de escolha de um cônsul honorário é do próprio Estado de Cabo Verde. Não podemos diluir as nossas responsabilidades passando meia responsabilidade para os Estados Unidos. Não é sério fazer isso. Não é sério nem responsável. Os Estados Unidos têm... Mas a oposição viu a gravidade desta nomeação, acreditando que, de facto, o MPD e o governo, portanto, tem essa relação com a extrema-direita? A oposição viu a responsabilidade, não é só a oposição a ver a responsabilidade. Todos nós vimos. Estou a ver a o gravidade. Governo viu a responsabilidade, voltou atrás. A oposição viu a responsabilidade, exigiu que se assumam a responsabilidade. Se viu a gravidade. A gravidade mesmo o governo viu a ponto de demitir o ministro.
Portanto, aqui não há ninguém que não tenha visto a gravidade desta situação. É muito grave. E aí o que é que nos chama a atenção? Nós apontamos isso. Não é só isso que é a nossa política externa, mas é um erro da nossa política externa. Não podemos ter um erro tão grave e a maioria nos pedir para, bom, não tratem esta questão, silenciem-se sobre esta questão. Todos reagiram. A maioria, a oposição, a sociedade, os jornalistas. E isso fez, não sei se a senhora jornalista acompanhou-se com certeza, é que isto fez, despoletou um escândalo, não só em Cabo Verde. Repare que o jornal que trouxe essa questão à baila é um jornal, digamos, é uma televisão internacional ou uma televisão estrangeira, neste caso. E o PSCV acredita que o MPD tem a ligação mesmo com a extrema-direita? Quer o MPD queira, quer não, ele se ligou à extrema-direita através de uma pessoa que ele trouxe para representar o país. Nomeou aqui no país. Ele tem financiamentos que dá aos partidos da extrema-direita, ele fomenta o racismo, é xenófobo e foi recebido aqui com honras militares. E eu não sei até o que terá acontecido para ser recebido com honras militares. E nesse aspecto, claramente que o MPD, direto ou indiretamente, se ligou ou fez para o país se ligar à extrema-direita através desse mecanismo, não é? Estas ligações temos que ter algum cuidado, porque direta ou indiretamente chegamos lá. Mesmo quando convidamos o primeiro-ministro da Hungria, por exemplo. É uma questão que, se calhar, eu posso ouvir. Não sei se está a ver o tempo. Vamos pegar no caso do governo húngaro, que esteve, portanto, relação. Posso ouvir só o João Santos, Luís, sobre esta questão, a sua posição, só para termos mais dinâmica no debate, depois eu passo ao Rui. Não, é dizer que, de facto, os valores e princípios, do nosso ponto de vista, seriam, portanto, eu já não vou repetir, claro, o que os meus colegas acabaram de dizer, porque senão eu ia utilizar também 15 ou 20 minutos como o meu colega utilizou, não é? E não faz sentido. Portanto, são os valores da responsabilidade e da seriedade, da coerência, que do nosso ponto de vista devem ser, portanto, tidos, não é? Portanto, na nossa política externa. Agora, dizer que relativamente à nomeação do cônsul honorário na Flórida, nós também, o CID, até porque nós não temos, digamos, nada a ver com que partido que o PSCV, o MPD ou qualquer outro partido relaciona. Agora, nós temos que defender o interesse de Cabo Verde nessas nomeações. E, nesse particular, nós não, digamos, salvaguardamos o interesse nacional. Veja, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos dezenas ou centenas ou milhares, se queremos, de cabo-verdianos com esta capacidade. Com capacidade para serem, portanto, cônsules honorários. Mas nós, só porque Portugal tinha este senhor, portanto, nos Estados Unidos como cônsul, nós também temos que nomear esta pessoa, porque, quer dizer, não faz sentido. Nós também temos que valorizar o que é nosso. Nós sabemos perfeitamente qual é que é a posição, qual é que é o papel do cônsul honorário. Nos Estados Unidos nós temos cabo-verdianos capacitados para fazer isso. E como se não se bastasse somente na Flórida, nomeia-se o marido na Flórida e a mulher, portanto, e a esposa no New Jersey. Quer dizer, não faz sentido. De forma que o governo... Mas se não viesse o caso, a investigação da SIC e se não soubessem que era da extrema-direita, esse cônsul continuaria e a oposição viria... Ainda bem que hoje em dia a comunicação social por todo o mundo inteiro, a gente sabe das informações rapidamente, independentemente do local onde é que você está. Não, estou a colocar a questão no sentido de, não é porque é português ou porque é estrangeiro, porque temos outros cônsules que são estrangeiros. Portanto, não levantaram a questão. 50. Levantaram a questão só porque
foi divulgado que é da extrema-direita. Também. Porque, veja, nós, portanto, Cabo Verde tem cerca de 60 cônsulos, portanto, à volta de 60 cônsulos. 50 destes são estrangeiros. Somente 10 são cabo-verdianos. Ou seja, o que é que nós estamos a ver na nomeação destes cônsulos é que não é somente o MPD, o PICV também, porque há cônsulos que ainda estão lá, que, portanto, desde o tempo do PICV. Quer dizer, nós temos valorizado pouco a nossa, portanto, capacidade. O nosso problema, o problema da UCID é exatamente isso. Nós não temos usado a nossa capacidade intelectual, que vivem na diáspora, nesses cargos. E, de certeza absoluta, se forem convidados, aceitarão. Agora, nós temos privilegiados, vejam, em 60, no mês nós temos 50 estrangeiros e 10 cabo-verdianos. E não, eu vou terminar, eu ainda não terminei. E com aso de algum nepotismo. Nós, por acaso, é assim, o governo e o MPD não querem que a gente fale disso. Nós já dissemos na nossa primeira intervenção que nós não temos reservas sobre a nossa política externa, porque de facto é um principal ponto de pilar de desenvolvimento do país. Mas o que está mal, a gente tem que dizer. O que não vai bem, a gente tem que dizer, para poder, de facto, introduzir melhorias, introduzir correções, para que, de facto, as coisas possam correr da melhor forma possível. Portanto, o governo, a situação, não pode impedir a oposição de falar sobre isso, porque, de facto, é algo que não está certo. E nós pedimos ao governo que corrija, de uma vez por todas, estas situações, para que o país, de facto, em termos da sua política externa, em termos dos nossos diplomatas, sejam melhor respeitados e o Cabo Verde seja melhor respeitado lá fora. E, quanto mais não seja, a posição o papel do cônsul honorário, nós todos já sabemos o que é. A promoção, ele serve como, digamos, um promotor da política económica, portanto, no país onde é que ele está a representar o país e, portanto, é um cargo de grande responsabilidade. Não, para dizer, não faz sentido dizer que o MPD quis culpabilizar os Estados Unidos. Ora, essa, quer dizer, se há parceiro estratégico para Cabo Verde neste momento, são os Estados Unidos da América. Basta ver o posicionamento que o PICV teve a propósito, por exemplo, do SOFA, que é o Estatuto Militar dos Estados Unidos em Cabo Verde. Como é que se posicionou o PICV? Nós temos uma sintonia muito grande, uma convergência estratégica com os Estados Unidos da América, que isto fique muito claro. O Sr. Ministro apresentou o seu pedido de exoneração ao Sr. Primeiro-Ministro, que aceitou com toda a tranquilidade, exatamente para evitar que se continuasse a explorar com danos para a imagem de Cabo Verde. Foi aconselhado ou admitido? E mais, os cônsules honorários, falamos do cônsul honorário como se fosse embaixador, não tem funções nem de representação do Estado e nem tem funções consulares. Agora, eu noto que nesta matéria, aliás, isto foi evidente no Parlamento, esta sintonia do CID e do PICV sobre esta matéria, mas eu acho que há outras matérias que o governo não quer que a gente fale disso. O vosso interesse. E mais, nós temos a humildade suficiente para dizer o seguinte: nós já fizemos muita coisa de 2016 a esta parte em matéria de política externa. E a partir do próximo mandato, a partir do mês de abril, maio, estamos abertos, temos a humildade para continuar a introduzir os ajustamentos necessários para continuar a robustecer de cada vez mais a política externa. Então não há eleição? Para terminar, dizer o seguinte: ligar o MPD, o Movimento para a Democracia, que é um partido liderante do processo de transição democrática em Cabo Verde, que é um partido que está intrinsecamente ligado aos valores e princípios da Constituição Democrática de 92. Somos um partido democrata cristão. Somos um partido do centro. Portanto, não há como destruir este ativo do Movimento para a Democracia. Aliás, o que temos hoje, a matéria de política externa, alicerça-se grandemente naquilo que são os princípios defendidos pelo MPD, que é de defesa da Constituição
e do Lourenço, Estado vamos pegar de Direito. numa segunda situação até que o Dr. Rui começou a falar. Portanto, tanto na Primeira República como na Segunda República está claro de que as relações devem ser com todos os países, mas houve mais uma situação que é a relação com o primeiro-ministro húngaro que esteve em Cabo Verde e que inclusive acho deu a Cabo Verde 25 milhões de euros, se não estou em erro, 35 milhões de euros. Acho que o PAICV, portanto, levantou a questão, portanto, da relação do país, inclusive do dinheiro que Cabo Verde recebeu. Acho, se não estou em erro, a liderança disse que, portanto, que não é todo o dinheiro que recebe, o dinheiro sujo. O governo, portanto, a afirmação que o governo considerou que pode perigar, inclusive, as relações com a Hungria e mesmo a questão da mobilidade, isso tendo em conta que para o dossiê mobilidade ser aprovado vai depender do voto da Hungria, portanto são situações que foram levantadas no Parlamento. O Dr. Rui levantou esta questão, como é que vocês viram esse caso, essa relação? Aqui teríamos que fazer uma diferença clara. Nós não colocamos o problema de relacionamento entre os Estados. Nunca pusemos esta questão. Colocamos o problema do convite que se fez ao primeiro-ministro para visitar Cabo Verde, tendo em conta a situação e digamos, as questões em que o primeiro-ministro também está envolvido. As relações com a Hungria são relações muito mais antigas do que agora. São relações muito antigas. Não é questão de relação entre os países, entre os Estados. Tudo bem, todos os Estados se relacionam. A questão que é específica é a questão do convite do primeiro-ministro. E aqui, o primeiro-ministro de Cabo Verde disse que está ligado, digamos, ao outro primeiro-ministro por cumplicidade, por amizade, por um conjunto de outras questões, quase que sufragando a atitude e o comportamento do primeiro-ministro, que é, ele diz claramente que é contra a migração para entrar na Hungria, para não diluir a população húngara e a população europeia. Quer dizer, quase que os migrantes que contagiam a raça e, se calhar, contribuem para a impureza da raça húngara e da raça europeia. Mas essa relação dos dois primeiros-ministros não são relações entre dois governos? Não são só isso, porque o primeiro-ministro disse que há cumplicidade, há amizade, há entendimentos em torno de políticas e questões essenciais. Portanto, envolve também Cabo Verde, em certa medida, um país que tem uma diáspora enorme, espalhada por todos os cantos do mundo. A apoiar, digamos, atitudes direta ou indiretamente, atitudes racistas, atitudes xenófobas. E ele chegou, inclusive, a aprovar uma lei que criminaliza os refugiados que passam pela Hungria. Portanto, há aqui algumas questões que devemos dizer claramente. Agora, o governo de Cabo Verde ficou numa posição de defesa, de justificação. Agora o primeiro-ministro vai ao Parlamento dizer não somos racistas, não somos xenófobos. Porque está obrigado a dizer isso porque ele se sentiu também que se ligou a esse fenómeno por interposta pessoa. Nós temos também que escolher as nossas amizades. Ele disse, o Lourenço disse aqui uma questão que eu gostaria também de tocar, que é a questão da relação com os Estados Unidos. Temos uma boa relação com os Estados Unidos há muito tempo. Aliás, o presidente Aristides Pereira é um dos únicos presidentes que foi recebido por presidente dos Estados Unidos. É uma relação que vem de muito longe. Mas chegamos a um momento em que consideramos também que os Estados Unidos é um parceiro estratégico. Quando ele se refere ao SOFA, nós nos abstivemos. Por quê? Porque havia normas no SOFA que nós duvidávamos da sua constitucionalidade. Mesmo o nosso Tribunal Constitucional considera algumas normas não constitucionais, depois da verificação do Tribunal Constitucional. Portanto, nós temos direito de ter dúvidas. E ter dúvidas não quer dizer que somos contra os Estados Unidos. Somos, digamos, favoráveis aos interesses de Cabo Verde. No tempo da Primeira República, acho que isso nos remonta a outras situações. Por exemplo,
o dossiê África do Sul, na altura, quando, por exemplo, houve sanção contra as linhas aéreas sul-africanas, em que não deviam deixar, portanto, de fazer escala na Ilha do Sal, e que na altura colou-se Cabo Verde quando o comandante Pedro Pires decidiu que não ia cumprir a sanção, as linhas iriam continuar no Sal, mas houve uma tentativa também de colar o governo ao regime apartheid. Mas aí o governo quis mostrar que havia entre a decisão e a sobrevivência do país. Aqui há questões que deverão ser esclarecidas. Primeiro, a ligação com o apartheid e a passagem dos voos da South Africa Airways, aliás, vinham do tempo colonial. O contrato foi feito nesse tempo. No acordo nas negociações para a independência, foi-nos pedido dar a garantia de que os voos continuavam a passar para o SAP. Sim. Já nas negociações para a independência, nós garantimos, passavam. Essa garantia era dada a Portugal. Esta garantia era dada também aos Estados Unidos. Sim, que passava. Estávamos a precisar de dinheiro. Não somos nós que fomos chamar os Estados Unidos, a África do Sul para vir para cá, para o Sal. Encontramos a África do Sul no Sal. Primeiro. Sim. A segunda questão, nós não pedimos à África do Sul para nos representar em nenhum posto consular, mesmo que seja, digamos, honorário. Não pedimos nunca. Não fizemos nunca nenhum acordo com a África do Sul. E um outro elemento, nós condenamos em todos os fóruns internacionais o apartheid. Em todos os fóruns internacionais nós condenamos o apartheid. E por último, se me permitir, eu vou dizer o seguinte: não se pode hoje analisar os erros de hoje com até possíveis ou eventuais erros cometidos há 46 anos atrás. Isso também é um erro. É não reconhecer o erro de hoje, não assumir as responsabilidades de hoje, ir se refugiar, digamos, numa situação que eu considero normal, que aconteceu há 46 anos atrás. Portanto, isso também será um facto a se ter em conta. São situações que podem ser vistas como erros, mas são situações também que espelham alguma prudência em todos os dois casos. Espelham a não prudência dos governantes em pensar no interesse nacional ou na viabilidade económica do país. João Luís Santos. Já estamos no fim. João Santos. Não, mas na verdade... Pedia, portanto, se quiser replicar essa questão. Perfeito. E deixar aqui os subsídios. Perfeito. Para uma política externa mais viável. Na verdade, eu ia dizendo que, portanto, os nossos governantes, nós temos que ter muito cuidado, não é? Portanto, a questão de alinhamento, nós temos que ter muito cuidado nesta matéria. E aí, exatamente nesse aspecto é que... Hoje está a falar do hoje. Estou a falar do hoje. Um cuidado redobrado com o alinhamento. Exatamente. Portanto, acha que não tem sido? Não, nós temos, de uns tempos para cá, nós temos posicionado como um país alinhado, não é? Temos alinhado em algumas situações, por exemplo, no SOFA, não é? Tanto que nós também, nós da UCID, nós contestamos muito, portanto, o SOFA, e em algumas outras coisas. Quer dizer, quando esta relação, de facto, com a Hungria, de facto, é uma relação que pode efetivamente espelhar alguma coisa. Porque, veja, dinheiro não é tudo. Nós, primeiramente, como disse bem o colega Lourenço, nós estamos alicerçados tanto na Constituição da República de 1992, tudo bem, que cultiva e fala claramente sobre os valores democráticos, não é? Os valores da vida, os valores cristãos, etc, etc. Portanto, nós temos de defendê-los até o último espaço. Portanto, e nós não podemos, efetivamente, do nosso ponto de vista, não podemos estar, os nossos governantes, estou a dizer claramente para os nossos governantes, não podemos estar, portanto, a custo de qualquer valor, pôr em causa, portanto, a nossa conduta, não é? A nossa conduta, que é a conduta do nosso país e dos nossos cidadãos. Nessa relação viu que a conduta
portanto, a nossa conduta ficou em causa, a política externa ficou beliscada. Fica beliscada sim, porque, veja, e eu queria dizer... Acha que não é necessário essa relação com estes países do Bloco do Leste? É necessário, como disse bem o colega Rui Semedo, portanto, a relação entre Estados é normal. Agora, da forma como, de facto, o Primeiro-Ministro fez, de forma espelha-se qualquer outra relação que não aquela entre Estados, está a ver? De forma que nós, nesse aspecto que a UCID chama alerta para esse cuidado, para que nós possamos defender a todo momento, terem atenção e defender a todo momento os nossos valores, os nossos princípios, porque são fundamentais não só para nós, mas também para a geração vindoura. Permita-me, Maria Jesus, dizer o seguinte. Temos 3 minutos. Eu digo isto com muita preocupação. O PICV, enquanto partido do arco do poder, que já governou Cabo Verde durante 30 anos, devia ter mais cuidado na abordagem de determinadas questões relativas à política externa. Estamos aqui a entrar num terreno escorregadio. Se a moda pega, estamos tramados. Que é os partidos cabo-verdianos. Agora, a missão dos partidos cabo-verdianos, neste caso o PICV, é qualificar partidos estrangeiros de extrema-direita, de extrema-esquerda. Temos que parar com isto. Isto não é bom para Cabo Verde. Esses partidos chegam ao poder nos seus respectivos países com votos dos seus cidadãos. Os cabo-verdianos conhecem o MPD, eu não preciso dizer, justificar a relação com qualquer partido de extrema-direita, porque o MPD, como volto a dizer, é um partido democrata cristão ao serviço da democracia e de Cabo Verde. É verdade. Que leitura faz da leitura que fizeram da relação do Primeiro-Ministro com o Primeiro-Ministro da Hungria? Repara, nós estamos a falar de um país que é membro do principal parceiro estratégico de Cabo Verde, que é a União Europeia. A Hungria faz parte da União Europeia. Temos, neste momento, um acordo de mobilidade para fechar com a União Europeia. Isto é uma questão nacional. Eu acho que o PICV pode convergir connosco nessas matérias. Porque irmos aqui qualificar os governos estrangeiros ou partidos estrangeiros, penso que não é um bom princípio. Mais, a Hungria deu, efetivamente, 35 milhões de euros a Cabo Verde, com investimento sobretudo na área da agricultura. E nós temos que valorizar isto. Mas a questão da mobilização dos recursos para o desenvolvimento de Cabo Verde tem sido uma marca deste governo. Por exemplo, nós passamos em 2016 com Portugal de um pico, programa indicativo de cooperação, de 60 milhões para, no período 2017-2021, de 60 milhões para 120 milhões. O Luxemburgo, no próximo pico, de 2021-2024, vamos passar de 45 milhões para 78 milhões de euros. Só em 2020, o governo de Cabo Verde, liderado pelo Dr. Luís Correia Silva, mobilizou cerca de 174 milhões de euros para o nosso processo de desenvolvimento. Nós temos que nos concentrar em questões que puxam Cabo Verde para cima. Nós precisamos puxar Cabo Verde para cima, mas e é com isto que nós, nos valores e princípios democráticos. É com isto que nós conseguimos. Não é só dinheiro, Lourenço. João Santo Luís, é com isto que nós conseguimos garantir mais salvaguardar os nossos valores, mais credibilidade, é fundamental, mais qualidade de vida aos cabo-verdianos e maior integração da nossa diáspora nesses diferentes espaços de integração a nível mundial. Sem dúvida, mas baseado também nos nossos valores. Não, só para dizer o seguinte, que nós não qualificamos os partidos. Nós também não temos nada a ver com os partidos, com as pessoas como votam nos seus países. Normal. Mas há uma preocupação, mesmo no seio da União Europeia, com o crescimento da extrema-direita. E até os partidos ficarem lá, podemos até dizer que não tem nada a ver conosco. Mas aqui é bom lembrar o Bertolt Brecht. Ele disse que depois de todo o percurso, só quando lhe vieram tomar
é que ele deu fé que poderia ter agido mais cedo e já era tarde demais para agir. O crescimento da extrema-direita pode ser considerado a um nível internacional como uma ameaça. Porque não podemos esquecer que a última crise mundial, a última guerra mundial, foi fruto de um crescimento exacerbado da extrema-direita que colocou o mundo inteiro em perigo. Portanto, doutor, não podemos dizer também que a questão não tem nada a ver conosco e que vamos ficar aqui serenos, impávidos e serenos até que nos venham buscar. E que caminho? O caminho é nós irmos construir no mundo, darmos também a nossa contribuição para a liberdade, para a tolerância, para o diálogo, para a compreensão, para, digamos, a aceitação do outro, da diferença, para a igualdade. E nós não podemos, e é um eixo também importante da nossa política externa, considerar os interesses da nossa comunidade imigrada espalhada pelo mundo. Já não temos mais tempo. Só para também aqui fazer um apelo porque isto é importante nestes tempos, que é dizer que a política externa é uma área onde deve haver uma concertação permanente entre todos os atores políticos. Não tem havido. Exato, não tem havido. Exatamente, não tem havido. Porque se tivesse havido, se calhar, portanto, nós todos estaríamos sintonizados e, portanto, nós não teríamos a necessidade do movimento. Tem essa abertura, mas não tem havido este diálogo. É isto. E agradeço aqui a vossa presença. Acho que este debate vai continuar em outros fóruns. Foi um prazer ter-vos aqui. E assim foi mais um programa em debate que serviu aqui para os nossos ilustres convidados discorrerem sobre a nossa política externa, falando aqui de ganhos, desafios, altos e baixos, e deixaram também aqui propostas de opções para uma política externa que poderão servir hoje para Cabo Verde, um Estado de direito democrático, com uma economia aberta, mas também muito ainda dependente do exterior. Situações que colocam alguns condicionamentos ainda. Portanto, ficam as contribuições que poderão levar a debate para outros fóruns. Continuação de uma boa noite e até para a semana.